Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de resolução de exercícios. Dinâmica, agora impulso e quantidade de movimento. Bom, vamos aí resolver alguns exercícios do nosso caderno de atividades. Tá aí a imagem para você observar bem o caderno. Olha, tenha em mente os seguintes conceitos. Quantidade de movimento, tá? Entenda aí o que é quantidade de movimento. Tenha esse conceito aí em mente. Impulso, conceito de impulso e também da conservação da quantidade de movimento. E também, olha, conceito de colisões, tá certo? Seus diversos tipos de colisões, né? Elástica, parcialmente elástica ou inelástica, ok? Então, prepare o seu caderno e vamos começar. Bom, como primeiro exercício, vamos pegar o exercício de número 1 da página 91, do caderno de atividades. Olha só, num trecho plano e horizontal de uma estrada, um carro faz uma curva mantendo constante o módulo de sua velocidade, em 25 metros por segundo. A figura mostra o carro em duas posições, movendo-se em direções que fazem, entre si, um ângulo de 120 graus. Considerando a massa do carro igual a 1.000 kg, pode-se afirmar que, entre as duas posições indicadas, o módulo da variação da quantidade de movimento do veículo em kg vezes metro por segundo é igual a... Tá aí as alternativas que foram colocadas aí no enunciado, bem como a figura também no enunciado. Caso você não tenha aí o caderno de atividades, pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolvê-lo. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, nós temos aqui o seguinte, que encontrar previamente as direções, sentidos e módulo aí das quantidades de movimento, tanto a inicial quanto a final. Começando aqui na quantidade de movimento inicial, vai apontar para onde aponta a velocidade instantânea, tá certo? Observe que na figura a velocidade está apontando aí na vertical para cima, então é para lá também que vai apontar a quantidade de movimento inicial. E a quantidade de movimento final, olha só, vai formar aí de fato um ângulo de 120 graus com a quantidade de movimento inicial. Tá certo? Essas direções aí de acordo com a direção que foi dada aí na curva, né? 120 graus entre as duas velocidades instantâneas. Observe que a velocidade escalar, o módulo da velocidade é constante, mas a quantidade de movimento sofreu variação. Olha só a direção, estava na vertical aí para cima, não é isso? E aí variou para uma direção diagonal, formando 120 graus com a direção original. Tá certo? Bom, vamos lá. Queremos saber quem é a variação da quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ok? Prosseguindo, vamos pegar aqui a quantidade de movimento final, né? E vamos efetuar essa subtração aí de vetores. Mas como é que a gente faz aí para subtrair os vetores? A subtração de vetores ela se dá com a soma do inverso do outro vetor, tá certo? Melhor dizendo, né, com o oposto. Quando você pega aqui um escalar negativo e multiplica por uma grandeza vetorial, você inverte o sentido desse vetor. Então, a quantidade de movimento que estava apontando aqui na vertical para cima, você vai representá-la agora com o sentido para baixo, na mesma direção, vertical, só que para baixo, tá certo? E para somar com a quantidade de movimento final aqui, olha, eu vou utilizar aqui a regra do polígono, aquela regra do ponta a ponta, tá certo? Eu vou desenhar aqui, a partir da extremidade da quantidade de movimento final, que é o primeiro vetor, eu vou desenhar a quantidade de movimento inicial com seu sentido invertido. Então, tá aí, olha. Quem é o vetor resultante dessa soma vetorial aí? Lembrando, né, somando com o oposto, não é isso? Nós vamos pegar aqui a origem do primeiro vetor e a extremidade do último vetor. Tá aí, olha, esse é o vetor resultante, que é o que eu estou procurando aqui, olha, a variação aqui da quantidade de movimento. Olha só, nós temos aqui o seguinte, como eu havia colocado anteriormente, essa quantidade de movimento final aqui, olha, tem a sua direção formando um ângulo de 120 graus com a direção da quantidade de movimento inicial, conforme você pode observar da figura. Está até aqui, olha, na figura, ok? Bom, isso faz com que esse ângulo interno aqui, olha, seja igual a quanto? 60 graus, porque aí você vai ter 180, não é isso? Bom, repare o seguinte, a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial em módulo é igual, são iguais, olha. Tem o mesmo tamanho esses vetores, tá certo? Mesmo módulo. Por quê? Porque a massa é a mesma, a velocidade é a mesma, a massa vale 1.000 kg, a velocidade 25 metros por segundo. Portanto, a quantidade de movimento final, bem como a quantidade de movimento inicial, estão valendo aqui, olha, 25.000 kg vezes metro por segundo. E olha, eu tenho uma figura aqui
que é bem conhecido, um triângulo. E mais, eu tenho dois lados idênticos, mesmo tamanho, e o ângulo aqui entre eles formando 60 graus, então esse triângulo que nós temos aqui só pode ser um triângulo equilátero, não tem outra chance, não tem outra forma de você obter esse triângulo aqui, olha, com dois lados iguais e um ângulo de 60 graus. Só pode ser um triângulo equilátero. Portanto, a variação da quantidade de movimento tem o mesmo tamanho dos demais vetores, ou seja, está valendo aí 25.000 kg vezes metro por segundo, tá certo? O que me dá como alternativa correta aí a letra C, ok? Nosso próximo exercício é o exercício de número 2, página 91. Um martelo de ferro de 1,5 tonelada de um bate-estaca cai em queda livre de uma altura de 5 metros a partir do repouso sobre uma estaca de cimento. O martelo não rebate após a colisão, isto é, permanece em contato com a estaca. A força exercida pela estaca sobre o martelo varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Calcule o valor da força máxima, F máximo, em unidade de 10 elevado à terceira newtons. Despreze todas as perdas de energia existentes entre o martelo e a guia, bem como com as demais engrenagens. Tá aí as figuras que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí o caderno de atividades, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno, então vamos para a resolução. Olha, eu tenho algumas críticas com relação a esse exercício, tá? Eu vou resolver do jeito que o caderno me dá o gabarito, mas, na minha opinião, não está correto. Então, vamos lá. Primeira coisa, olha, vamos orientar aqui o positivo para baixo, ou seja, os vetores que estão apontando para baixo, positivo. Por exemplo, o peso, tá? Vou adotar o peso, então, aí, olha, apontando para baixo, então, sua contribuição vai ser positiva, bem como o seu próprio impulso. Mas essa é uma crítica, tá? A outra crítica é porque não foi dada a gravidade, mas vamos lá, vamos resolver aí de acordo com o gabarito dado aí pelo exercício. Olha só, o impulso resultante, ou o impulso da força resultante, já estou pensando aqui, já no módulo, tá? É igual à variação da quantidade de movimento, tá certo? Na verdade, eu estou pensando aqui de forma escalar, porque eu já vou orientar os vetores, ok? Positivo para baixo, negativo para cima. Bom, sabemos que o impulso é igual à força vezes o intervalo de tempo de aplicação. E isso funciona muito bem quando a força ela é constante, ou quando você trata aí de uma força média. E não é o caso, né? Observe aí que a força ela é variável. Começa aqui, olha, do zero, chega no valor máximo, permanece nesse valor máximo durante 0,2 até o 0,2, né? Ou seja, um intervalo aqui de 0,1 segundo, depois abaixa aqui para 0, num tempo total aqui de 0,3 segundos. Ok? Bom, para encontrar o impulso de uma força variável, eu tenho que apelar para a área formada aí pela figura, né? Delimitada aqui pela própria curva, pelo eixo dos tempos e pelos dois instantes, o 0 no caso e o 0,3. Olha, um trapézio, né? Então, acontece que o impulso dessa suposta força resultante, né, que vai ser exatamente o impulso provido aqui, olha, pela força que a estaca exerce no martelo, está apontando para cima. Portanto, a contribuição dele vai ser negativa. Como é a área de um trapézio. Então, tá aí, olha. Bom, eu tenho que achar a força máxima, não é verdade? Agora, olha, eu vou utilizar a conservação da energia mecânica, sendo que a energia mecânica inicial é exatamente a energia potencial gravitacional e a energia mecânica final é a energia cinética, ou seja, a velocidade, né, a energia cinética que o martelo vai ter quando ele atingir aqui, olha, a extremidade aqui da estaca de cimento, tá certo? Imediatamente antes da colisão. Trata-se aqui de uma colisão inelástica, não é isso? Bom, olha, não vou precisar da massa, mas para achar a velocidade eu precisaria da gravidade. Vamos usar a gravidade valendo 10, então. Portanto, a velocidade aí, olha, essa velocidade com que o martelo atinge a estaca é de 10 metros por segundo, ok? Bom, qual é a variação da quantidade de movimento? Vai ser igual à quantidade de movimento final menos a inicial. E a final, olha, 0, pois o martelo atinge aqui, olha, a estaca de cimento. E a estaca de cimento, claro, deve entrar um tanto aí no solo, mas vai chegar no repouso. No final, né, o
o sistema vai atingir o repouso. Então, a velocidade final 0 e a velocidade inicial do martelo aqui, olha, imediatamente antes da colisão, 10 metros por segundo. Portanto, eu vou encontrar aqui uma variação da quantidade de movimento valendo menos 15 vezes 10 elevado à terceira quilogramas vezes metro por segundo. Esse menos daqui é porque essa variação da quantidade de movimento ela está orientada no sentido contrário ao da velocidade, ou seja, no sentido contrário a isso daqui, olha, que eu orientei para baixo, positivo, está orientada para cima, daí o sinal negativo. Como o impulso resultante também é negativo, tudo bem, eu vou encontrar então para a força máxima, efetuando os cálculos, o valor de 75 vezes 10 elevado à terceira newtons. Então a resposta aí desse exercício, 75. Mas como eu falei, eu tenho algumas críticas com relação a esse exercício. Então, vamos comentar essas críticas? Então, vamos lá. Vamos para a crítica desse exercício. Peguei novamente o enunciado, as figuras. Primeira coisa, gravidade. Não foi dada a gravidade aí, olha, o valor dela, né? O campo gravitacional, a aceleração da gravidade local no enunciado, valendo 10. Na parte anterior, eu utilizei o 10 e eu vou continuar utilizando o 10 aqui. Então, muitas vezes é possível que, por fazer parte aí de uma questão de vestibular, né, cobrada aí para uma universidade, muitas vezes eles pode ser que tenha sido colocado no início da prova. Ah, utilize a gravidade valendo 10. Tudo bem, mas como se trata de um exercício isolado, teria que ser colocada a gravidade valendo 10. Tá certo? Bom, e a outra crítica? Vamos lá, para a resolução. Novamente, olha, orientar aqui para baixo positivo, tá certo? Já sei que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Eu estou olhando somente para o martelo, tá? Não vou olhar para o sistema, ok? E olha só, também sabemos que o impulso vai ser dado pela força vezes o intervalo de tempo de atuação. Isso funciona quando a força é constante ou quando eu trato de uma força média. Só que aqui o peso também contribui com o impulso. O peso não deixa de existir só porque houve o contato aí com a estaca. O peso do martelo, eu estou olhando para o martelo, tá certo? Já sei que o impulso oferecido pela força que a estaca exerce aí no martelo vai ser dado pela área, ok. Mas para achar o impulso resultante, que ele vai apontar para cima, porque a ideia é diminuir a quantidade de movimento, a ponto dela ser zero, né? A quantidade de movimento final vai ser zero, então tem que levar em consideração o impulso oferecido pelo peso. Tá? E o impulso oferecido pelo peso vai apontar para baixo. Mas olha, eu orientei aqui para baixo positivo, por isso que a contribuição do impulso aqui do peso é positiva. Mas o impulso da força que a estaca exerce no martelo vai ser negativo, porque aponta para cima. Tá? E claro que esse impulso aqui vai suplantar o impulso do peso. Senão, você não tem aí uma diminuição na velocidade, a ponto de zerar aí a quantidade de movimento final. Tá certo? Bom, posso continuar utilizando aqui, olha, conservação de energia mecânica, porque não tem dissipação de energia, tá certo? Assim foi dado no enunciado, tá? De novo, eu estou olhando somente para o martelo. Claro que na colisão inelástica nós temos dissipação de energia. Okay? Mas eu não vou olhar para isso ao longo da queda, é uma queda livre. Tá? Novamente, a energia mecânica inicial é a energia potencial gravitacional, a energia mecânica final é a energia cinética imediatamente antes da colisão, tá certo? Tal como nós fizemos lá na parte anterior, ok? Agora, para achar a velocidade, de novo, eu tenho que apelar aqui para a gravidade valendo 10, sendo que não foi dado no enunciado, como eu coloquei aí no começo, né? Uma das críticas, tá? E aí, olha, a variação da quantidade de movimento é a mesma. Menos 15 vezes 10 à terceira quilogramas vezes metro por segundo. Porque a velocidade inicial é essa daqui, olha, 10 metros por segundo, e a velocidade final, 0. O martelo atinge aí o repouso, tá? De novo, eu só estou olhando para o martelo. Embora seja uma colisão inelástica, eu só vou olhar para o martelo, tá certo? O que está acontecendo com o martelo, ok? E aí, olha, o impulso resultante é exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Então, tá aí, olha. Só que eu tenho que levar em consideração o impulso oferecido pelo peso. O peso do martelo é a sua massa, 1,5 vezes 10 elevado à terceira tonelada, né? Vezes a gravidade, que vale 10. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 à quarta. Vezes o intervalo de tempo aí, olha, de atuação.
ao longo da colisão. Durou 0,3. Então, tem um impulso aqui, olha, oferecido pelo peso. Então, o peso, como ele é constante, pelo menos nas proximidades da superfície terrestre, tá certo? O peso é constante, então eu posso usar F vezes ΔT, ou seja, peso vezes ΔT. 0,3 segundos. 0,3 segundos. Olha aqui no gráfico, ok? Bom, e aí, olha, só fazer conta. Você vai achar aí o valor de 97,5 vezes 10 a terceira newtons. Aí você pode arredondar até para 98. Então, a resposta correta aí, 98. Ok? Então, fica aí a crítica com relação a esse exercício. Primeiro, levar em consideração o valor da gravidade, que tem que ser colocado lá no enunciado. Eu tive que considerar valendo 10, ok? Mas seria bom colocar o valor valendo 10 no enunciado. E também eu tenho que levar em consideração o impulso oferecido pelo peso. Porque se você for observar aqui, você vai ter aqui, olha, 4.500. E olha só, o impulso resultante, 15.000. 4.500 perto de 15.000 não é desprezível, então eu não posso desprezar. Se fosse um valor muito menor, talvez aí da ordem de 10 ou até menos, até poderia pensar na possibilidade, mas 4.500, que é o impulso oferecido pelo peso, perante aqui aos 15.000, olha, não dá para pensar em desprezar o impulso do peso, não. Tá certo? Vamos lá agora para o nosso primeiro exercício extra. Na figura, o projétil de massa igual a 5 gramas bate no pêndulo de massa igual a 2 kg e nele se aloja. Após o choque, que o conjunto, projétil mais pêndulo, se eleva até uma altura de 5 centímetros. Considere que os fios permaneçam paralelos. Calcule a velocidade com que o projétil atinge o pêndulo. E aí, olha, dado, gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá? Vamos para a solução? Olha só. Nós temos o seguinte, nós temos uma colisão inelástica, ok? Então, nós temos aí a figura 1, Essa primeira figura aí, do lado esquerdo, representa o projétil aqui, olha, indo de encontro aqui ao pêndulo de massa M maiúsculo, no caso, 2 kg. Antes de subir, não adianta você pensar em conservação de energia, porque a colisão é inelástica, não tem conservação de energia. Então, imediatamente antes de subir, eu tenho que pensar aqui na colisão. Então, vamos pensar aí na conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Tá certo? Então, olha, pensando aqui também na mesma direção aqui, olha aí o sentido para a direita, tá? Vamos pensar, a quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento aqui, olha, do projétil, pois o pêndulo se encontra em repouso inicialmente, com relação ao teto, por exemplo, tá? Então, eu tenho aí quantidade de movimento inicial, massa do projétil, vezes a velocidade do projétil, que é o que a gente quer, né? Isso vai ser igual, imediatamente depois da colisão. Como o projétil se aloja aqui, olha, no pêndulo, então vamos pegar a massa total, tá certo? Tudo isso aqui vai subir, né? Tá aí na figura 2 mostrando aqui, olha, o conjunto sobe, tá? De uma altura aqui, h valendo 5 centímetros. Mas antes de subir, claro, eu tenho que encontrar qual é a velocidade do conjunto, V', tá? Vamos isolar esse Vm aqui, olha, eu vou escrever ele assim, ó. Vai ser igual a massa total vezes V' sobre m, sendo que esse V' aqui é a velocidade do conjunto imediatamente após a colisão. Claro, ele vai ter que ter velocidade, senão como é que ele vai subir, né? Agora sim, vamos pensar em termos de conservação de energia mecânica após a colisão, tá? Eu não posso pensar aqui antes e depois aqui, não. Repito, na colisão inelástica tem dissipação de energia cinética, tá certo? Muito mais provavelmente aí de transformação de energia térmica, tá? Vou até desprezar a questão da energia sonora, tá certo? Como se tudo aquecesse aí por conta desse impacto, né? Então, olha, energia mecânica inicial é exatamente a energia cinética do conjunto, tá? Então, que eu tenho aqui V' ao quadrado, tá certo? Sobre 2, massa total. E aí, olha, tudo isso vai se converter em energia potencial gravitacional após a colisão, quando todo o pêndulo subir. Repare que ele mantém aqui paralelo, né, de acordo com o enunciado aqui, as cordas. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos encontrar a velocidade aqui com que o pêndulo, né, sobe, né, esse V' aí. Então, de novo,
usando a conservação de energia mecânica, nós não precisamos utilizar a massa. Vamos encontrar, então, que essa velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2gh. Substituindo os valores, olha, e aí, de novo, aqui, ó, foi oferecida a gravidade, valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos utilizar aqui, ok? E a altura de 5 centímetros, ou seja, 0,05, o que me confere uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, olha, o conjunto vai ter uma velocidade de 1 metro por segundo. Esse velhinho aqui vale 1 metro por segundo. Eu já vou substituir ele aqui, olha, para encontrar a velocidade do projétil, tá certo? Então, substituindo aqui o velhinho valendo 1. Olha, eu até poderia desprezar esse valor de 0,05 com esse 2 aqui, tá certo? Se eu fizer isso, eu vou achar 400 metros por segundo, tá? Mas olha, sem desprezar, 401 metros por segundo, tá certo? De fato, é uma diferença aí, não é muito considerável, né? Diferença de 1 metro por segundo, tá? Mas tudo bem, vamos considerar a massa, então vamos achar aqui 401 metros por segundo, tá certo? Mas olha só, imagine que eu queira achar qual é a fração de energia cinética que eu tenho após a colisão, se comparado com a energia cinética que eu tenho antes. Olha só para você ver que o sistema não é conservativo, tá? Então vamos achar essa razão aí. A razão entre a energia cinética final imediatamente após a colisão sobre a energia cinética inicial, tá certo? Vamos achar essa razão. Então, olha, a energia cinética final após a colisão, tá aqui, olha, energia cinética do conjunto, somando as duas massas, V' ao quadrado sobre 2, tá certo? E a energia cinética inicial é a energia cinética do projétil, tá aqui, olha. Eu não vou precisar substituir aqui os valores numéricos, não, tá? Eu vou simplesmente efetuar um cálculo algébrico aqui, olha, bem simples. Ó, eu tenho uma fração em cima de outra fração. Conserva a primeira fração aqui e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, conservando a primeira fração aqui, eu já vou simplificar esse 2, tá? Simplificando o 2 aqui, eu vou ter m minúsculo mais m maiúsculo sobre esse m minúsculo, tá aqui, olha. E eu vou ter a razão entre as velocidades também, né? Tá certo? Velhinha aqui, olha. Velhinha aqui embaixo. Porque no lugar desse Vm aqui, olha, eu já substituí essa expressão aqui, olha. Já substituí aqui, ó. Esse daqui é o Vm ao quadrado. Tá certo? Olha, quando eu elevar aqui ao quadrado, esse velhinho ao quadrado com esse outro velhinho ao quadrado, você vai simplificar. Então, continuando aqui, eu vou ter essa razão aqui, tranquilo. Tá ela aqui, olha. Não desapareceu. E aqui, de novo, né? Fração de fração, conserva a primeira aqui e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, eu vou ter esse m minúsculo ao quadrado e aqui a massa conjunta também elevada ao quadrado. Está aqui, olha. E aí você vai simplificar, olha. Simplifica embaixo, em cima. Você vai encontrar, então, que a razão entre a energia cinética final e a energia cinética inicial é dada por essa expressão aqui. Tá certo? Você pode até substituir os valores e encontrar que fração eu tenho da energia cinética inicial que foi convertida aí em energia cinética final. Inclusive, você pode até encontrar com a diferença das energias o que foi convertido aí em outra forma de energia. Pensando aí na energia térmica como predominante, o que vai virar aí de energia térmica, tá certo? Vamos lá então para o nosso próximo exercício extra e o último, tá? Exercício aí da Unicamp, São Paulo. A existência do neutrino e do antineutrino foi proposta em 1930 por Wolfgang Pauli, que aplicou as leis de conservação de quantidade de movimento e energia ao processo de desintegração beta. O esquema abaixo ilustra esse processo para o núcleo de trítio, H3, tá? Um isótopo do hidrogênio, que se transforma em um núcleo de hélio, He3, tá certo? Mais um elétron e um antineutrino, representado aí pela letra Ni do alfabeto grego, ok? Olha, o núcleo de trítio encontra-se inicialmente em repouso. Após a desintegração, o núcleo de hélio possui uma quantidade de movimento com módulo de 12 vezes 10 elevado a menos 24 kg vezes metro por segundo e o elétron sai em uma trajetória fazendo um ângulo de 60 graus com um eixo horizontal e uma quantidade de movimento de módulo igual a 6 vezes 10 elevado a menos 24 kg vezes metro por segundo. Letra A. O ângulo alfa, que a trajetória do antineutrino faz com o eixo horizontal, é de 30 graus. Determine o módulo da quantidade de movimento do antineutrino. Letra B. Qual é a velocidade do núcleo de hélio após a desintegração? E foi fornecida aí a massa do núcleo de hélio valendo 5 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Tá aí a figura que foi colocada no enunciado.
Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolvê-lo. Bom, espero que você tenha anotado aí o enunciado no seu caderno e tentado resolver essa questão. Não é difícil, é bem simples, na verdade. Tá certo? Então vamos lá, vamos para a resolução. Vamos pegar aí a figura que foi colocada no enunciado. Olha, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vetores são passíveis de decomposição, projeções. Então vamos pensar o seguinte, eu vou pegar aqui as duas direções no plano, y e x. Tá? Para você que está observando aí a tela do seu dispositivo, eu vou colocar aí, olha, o y apontando para cima. Ok? Positivo. Tá? Então, quem tiver a quantidade de movimento apontando para baixo, pelo menos o componente y vai ser negativo. Ok? Então, vamos lá, responder aí a letra A. Qual é a quantidade de movimento aí do neutrino, né, após a desintegração? De novo, pensando aí na conservação da quantidade de movimento. Observe que essa lei de conservação de quantidade de movimento ela é extremamente importante e muito presente na física, tá? Muito presente. Tanto é que ela foi utilizada aí para a descoberta do neutrino, tá? Bom, quem é a quantidade de movimento inicial antes da desintegração? É a quantidade de movimento do trítio. Só que ele está em repouso com relação ao laboratório, por exemplo, tá? Então, zero velocidade, zero quantidade de movimento. Agora, após a desintegração, eu vou ter, claro, na direção do eixo x, eu vou ter que levar em consideração a quantidade de movimento do hélio, tá? Quantidade de movimento do hélio. Eu teria que também pegar a projeção da quantidade de movimento do elétron na direção do eixo x e levar em consideração a quantidade de movimento do neutrino também na direção do eixo x. Só que, se eu pensar somente na vertical, na direção do eixo y, eu não preciso levar em consideração a quantidade de movimento aqui do hélio, tá certo? Porque ele só tem aqui componente na direção do eixo x. Quem tem componente na direção do eixo y é a quantidade de movimento do elétron e também a quantidade de movimento do neutrino. Basta eu projetar. E para isso, eu vou utilizar, olha, nesse caso aqui, o seno do ângulo de 60 graus, porque eu quero, olha, se é na vertical, é o cateto oposto, tá? Bem como aqui para o neutrino, o seno de alfa, no caso aí, de acordo com o enunciado, 30 graus. Então, seno de 30 graus. Tá certo? Então, olha, quantidade de movimento do elétron projetado na vertical, no y, então tem que multiplicar pelo seno de 60 graus. E a quantidade de movimento aqui do neutrino, também y, tem que multiplicar pelo seno de 30 graus. Mas por que negativo aqui para o neutrino? Porque está apontando aqui na direção do eixo y, só que no sentido negativo, para baixo. Olha só, eu coloquei o y positivo apontando para cima, então quem apontar para baixo, negativo. Tá? Pronto. Agora é só efetuar os cálculos. Utilizando aqui o seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 graus valendo 1/2, 0,5, mas eu vou colocar o meio, tá? Você vai isolar aqui, olha a quantidade de movimento do neutrino. Vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 24 é a quantidade de movimento do elétron, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, e você vai dividir aqui pelo seno de 30 meio. Ok? Conclusão, a quantidade de movimento do neutrino vale aqui, olha, 6 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 24 kg vezes metro por segundo. Tá certo? Agora a letra B é mais fácil ainda, porque ele quer a velocidade aqui, olha, do hélio, né? Essa velocidade com que ele sai aqui, né, dessa posição, tá? Já depois que sofreu a desintegração, tá certo? É como se fosse um recuo, viu, gente? Tá? É o recuo dele, porque ele disparou duas partículas, tá? Bom, então, olha, eu tenho a quantidade de movimento do hélio. 12 vezes 10 elevado a menos 24, foi dado no enunciado. Eu tenho a massa do hélio, 5 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Então, para você encontrar a velocidade aqui do hélio, ficou fácil, né? 2,4 vezes 10 elevado a terceira metros por segundo. Ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na nossa próxima aula de exercício. Até lá!